Ouça agora uma palavra com o pastor Roberto Sardinha. O título da mensagem hoje se chama Jesus Reina. Jesus Reina. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 11, versículo 1. Diz assim, Isaías 11, versículo 1. Declara a mente de Cristo ativada em todos nós. Amém, igreja? Diz assim, Isaías 11, 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Amém? Está falando de quem aí, pastor? Está falando de Davi? Não. Porque o tempo de Davi já tinha passado. Glória a Deus, igreja. Davi já tinha morrido. Amém? Pastor, mas Jessé não é pai de Davi? Sim. Mas não está falando de Davi, porque Davi já tinha morrido. Glória a Deus, igreja. Isso aqui é o tempo do profeta Isaías. Glória a Deus, igreja. Já tinha passado o tempo de Davi, há muito tempo. Amém? Então, de quem ele está falando aí, pastor? Ele está falando do descendente de Davi. Quem é o descendente de Davi? Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Porque José, o carpinteiro, ele era descendente de Davi. Glória a Deus, igreja. E para se cumprir as escrituras, o Cristo tinha que vir na descendência de Davi. Amém? Glória a Deus. Conforme está escrito aqui. Então, não está falando de Davi aqui, porque Davi já tinha morrido. Está falando de Jesus. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Jessé era pai de Davi. E das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Diga glória a Deus. Amém? Qual é o Espírito? Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de temor do Senhor. Amém, igreja? É esse o Espírito que nós temos que ter. O Espírito de Cristo é esse. Glória a Deus, igreja. Versículo 3. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres. Amém, igreja? E decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Diga glória a Deus. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Aqui está falando do reino de Jesus. Glória a Deus, igreja. Ele que ia ter a glória como morada. Amém? Todas as nações iam recorrer a ele, como acontece hoje. Glória a Deus, igreja. Esse reino é um reino de paz. Tudo que está escrito aqui é simbólico. Amém, igreja? Não é que o leão vai comer palha como o boi.
que a vaca vai estar junto da ursa. Se a vaca ficar junto da ursa, a ursa come a vaca. Amém, igreja? Se o bezerro, o cabrito, né, ficar junto do leão novo, o leão engole o cabrito. Amém, igreja? Né? O lobo habitará com o cordeiro. O lobo engole o cordeiro. Então tudo isso aqui, abençoado, é simbólico. Glória a Deus, igreja. Está simbolizando o quê? A paz que haveria no reino lá do descendente de Jessé. Amém, igreja? No reino de Jesus. Glória a Deus, igreja. Uma paz tão grande que o boi ia comer palha igual um boi. Não ia mais atacar, não ia mais ser predador. Glória a Deus, igreja. Algumas religiões dizem que isso aqui vai acontecer literalmente, ao pé da letra, conforme está escrito aqui. Mas isso aí é uma mentira religiosa. Glória a Deus, igreja. Né? Isso não vai acontecer coisa nenhuma. Fazem até revistinhas, né, com ilustrações. Isso aqui é simbólico. Está simbolizando que o reino que Jesus iria estabelecer, porque isso aqui é do tempo do profeta Isaías, ele está profetizando. Amém? O reino ia ser um reino de paz, uma paz tão grande que é simbolizada por isso aqui. Um reino em que uma criança ia meter a mão na toca de uma cobra e não ia ser mordida. Um lobo ia andar do lado de um cordeiro, um leão ia andar do lado de uma vaca. Amém, igreja? Ia haver paz em todo o meu santo monte. Isso aqui é uma profecia para o futuro, lá no tempo de Isaías. E para nós é futuro? Não, para nós já é uma realidade. Já aconteceu. Glória a Deus, igreja. Nós estamos vivendo esse tempo. Pastor, mas como é que tem essas guerras aí no mundo, violência, maldade, todo esse tipo de coisa aí? Quer dizer, não estou vendo paz nenhuma. À nossa volta existe carne. Amém, igreja? E a carne, você sabe, ela está contaminada desde o início. Glória a Deus, igreja. Precisou Jesus vir e nos reconciliar de novo com Deus, com o Pai. Porque desde Adão que a carne está contaminada. Então, a nossa carne, ela é má. E sem o freio do Espírito, o que acontece é isso mesmo, é guerra, é assassinato, é fofoca, é maldade, é intriga, é inveja. Glória a Deus, igreja. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença. Amém? Fazer a diferença. Nós sabemos que nós temos as duas naturezas. A natureza espiritual e a natureza carnal. Amém? Glória a Deus. Nós não temos as duas naturezas? Temos ou não temos? Quer ver? Vai lá em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como o era. O homem foi feito da onde? A carne do homem veio do céu? Não. Foi feito do pó da terra. Amém, igreja? Não é assim que está escrito lá em Gênesis? Amém? E o pó volte à terra como era. E o espírito volte a quem? A Deus que o deu. Amém, igreja? Então nós temos as duas naturezas. A natureza carnal, que veio daqui mesmo da terra, do pó da terra, não conhece as coisas lá do céu, não conhece as coisas espirituais. E a natureza espiritual, que veio de quem? De Deus. E um dia vai voltar para quem? Para Deus. Amém? Não vai para Deus, volta para Deus. Se volta, é porque veio de lá. Glória a Deus, igreja. Você veio da sua casa, lá do seu bairro. Você vai voltar para lá quando acabar o culto. Glória a Deus, igreja. Você não vai para lá, você vai voltar para lá. Porque você veio de lá, você vai voltar para lá. Amém? Nós viemos do céu, para o céu voltaremos. Glória a Deus, igreja. Enquanto aqui na terra, essas duas naturezas lutando uma contra a outra. Conforme está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Vamos lá em Gálatas. Gálatas 5,17. Porque a carne milita, luta contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são o quê? Opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amém, igreja? Estou dizendo que a carne luta contra o espírito contra a carne.
Porque eles são o quê? Opostos entre si. Qual é o oposto de gordo? Magro. Qual é o oposto de alto? Baixo. Qual é o oposto de carne? Espírito. Espírito. Amém, igreja? Está dizendo que eles são opostos entre si. Um é o oposto do outro. Um é o contrário do outro. E que um luta contra o outro. Existe uma luta? Existe. Está escrito aí. Glória a Deus, igreja. Então é para a gente ignorar isso? Ignorar a palavra? Não. É para a gente levar a palavra a sério. Glória a Deus, igreja. Amém? Nós vimos lá em Eclesiastes que nós temos as duas naturezas. A natureza espiritual e a natureza carnal. Glória a Deus. No tempo de Deus, quando Deus determinar, esse corpo de carne vai voltar para o pó de onde veio e o espírito vai voltar de onde veio também, da pátria celestial. Glória a Deus, igreja. Enquanto aqui na terra, essas duas naturezas vão conflitar. Elas vão combater uma a outra. Porque uma é o contrário da outra. Uma é terrena, carnal, a outra é espiritual, celestial. Amém, igreja? Graças a Deus. Esse reino que nós vimos lá em Isaías, ele está estabelecido aqui na terra. Porque lá em cima é o paraíso. É o terceiro céu, é o paraíso. Amém, igreja? O reino de Deus está aqui na terra. Pastor, qual é o endereço do reino de Deus? Vamos recapitular isso aí. Amém, igreja? Glória a Deus. É sempre bom lembrar. Amém? Recordar é viver. Amém, igreja? Tinha um programa de televisão antigamente que era assim, né? Recordar é viver. Né? Então, recordar é importante. Recordar esses pontos básicos da graça de Deus para a gente não deixar cair no esquecimento. Amém, igreja? Glória a Deus. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo, leu 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. O que é visível aparência? Matéria. Matéria. Você está vendo, você está tocando, você está cheirando. Glória a Deus, igreja. O reino de Deus é espírito e verdade. Não é aparência, não é matéria. Amém, igreja? Glória a Deus. Pastor, mas está tudo do mesmo jeito. As pessoas estão andando na rua, estão indo trabalhar. O boi está lá no pasto mungindo. Os postes estão no lugar, né? Não é para ser tudo diferente, mas está tudo diferente. Está diferente espiritualmente. Glória a Deus, igreja. Materialmente está tudo igual. Os postes estão no lugar, as pessoas estão andando na rua para lá e para cá. Glória a Deus, igreja. Materialmente, a gente não vê mudança nenhuma. Está tudo igual como era antes. Amém? Agora, espiritualmente, tudo se fez novo. Amém? Esse reino que a Bíblia está dizendo aí, ele já está estabelecido. Essa que é a diferença entre nós aqui, da Igreja Novo Pacto, dos nossos irmãos do sistema religioso legalista. Eles não têm esse entendimento que tudo se fez novo, que nós estamos vivendo esse tempo, o tempo do reino de Deus. Amém, igreja? Que antes era o velho, agora nós estamos no novo. Novos céus e nova terra. Está tudo mudado. Apesar de, aparentemente, apesar de materialmente está tudo igual, mas aqui está dizendo que não vem o reino de Deus com visível aparência. Amém? Não é aparência material, é espiritual. E onde está esse reino, pastor? Qual o endereço? Veja o versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Ia caber um reino dentro de você? Materialmente falando? O que aconteceu com você se eu colocasse um reino dentro de você? Você ia explodir. Você ia estourar. Não cabe um reino dentro de você. Amém, igreja? Como é que ia enfiar um reino dentro de você?
Então a linguagem aqui é totalmente espiritual. Glória a Deus, igreja. Amém? Tem nada de carnal, tem nada de material, não. Não vem o reino de Deus com visível aparência, ou seja, não vem o reino de Deus materialmente. Glória a Deus, igreja. Né? Por isso que os que são ortodoxos, são tradicionalistas, eles se opõem tanto à palavra da graça. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? Porque eles acham que vai ser matéria, e não é matéria, é espírito e verdade. Já aconteceu. Glória a Deus, igreja. Esse reino que nós vimos lá em Isaías, onde há paz total, onde um boi anda junto com um leão, onde uma criança enfia a mão dentro de uma toca e não é mordida por uma serpente. Amém, igreja? Onde há paz total em todo o santo monte do Senhor. Esse reino já está estabelecido, é um reino de paz. Eu declaro você tendo paz. Diga, eu recebo essa palavra. Amém, igreja? É um reino de paz. Não é esse mundo louco que nós estamos vendo à nossa volta, não. Isso aqui é a matéria. Glória a Deus, igreja. Isso aqui é a carne. Ah, por que tem guerra? Ah, por que tem violência? Ah, por que tem assalto? Ah, por que tem fofoca? Por que tem intriga? Por que tem isso, tem aquilo? Por causa do ser humano, por causa da carne. Amém, igreja? Glória a Deus. Por causa da carne que luta contra o espírito, que é oposta. É natureza terrena, natureza carnal terrena. Não é natureza espiritual. Glória a Deus, igreja. Os frutos do espírito é amor, é paz, é alegria, é mansidão. E as obras da carne é inveja, é maldade, enfim, as coisas ruins da carne. Amém, igreja? Então, nós temos isso aqui nesse mundo. A carne fazendo o mal e o espírito querendo fazer o bem. Então, nós que somos filhos de Deus, que somos escolhidos de Deus, nós estamos aqui para fazer a diferença. A nossa oração, as nossas atitudes. Amém? A pregação do Evangelho, que pode transformar vidas. Glória a Deus, igreja. A pregação do Evangelho não transforma vidas? Transforma ou não transforma? Olha aqui para mim, amados. A cidade de Corinto. Você vê ali na Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Você não vê isso na Bíblia? Corinto ficava onde? Lá na Grécia. Corinto era um porto, tracava navio ali. Toda cidade portuária, ali naquelas imediações do porto, vira assim um lugar de baixo nível, né? Por exemplo, lá no Rio, por exemplo, a Praça Mauá, que é um lugar, é um porto lá, né? É um lugar de prostituição lá. Os marinheiros chegam lá no navio, as prostitutas ficam tudo lá em cima dos marinheiros. É um lugar mal falado. Toda a região portuária é mais ou menos assim. Amém? Porque onde tem prostituição, uma coisa puxa a outra. Amém? Tem as prostitutas lá, aí tem o cafetão lá, aí tem uma coisa atrás da outra, né? É um lugar de baixo nível, né? Tem portos aí hoje que estão modernizados, não tem tanta coisa assim, né? Mas antigamente os portos eram lugares horríveis. E naquela época, lá na época do apóstolo Paulo, os portos eram lugares horríveis. E a cidade de Corinto era uma cidade podre. Era considerada uma das piores cidades do Império Romano. Amém, igreja? Você sabe que o Império Romano se espalhou pelo mundo inteiro. Glória a Deus, igreja. Lá na Judéia era província do Império Romano. Lá na Grécia era província do Império Romano. Tudo era província do Império Romano. Mandava no mundo inteiro. Era um império enorme. E lá na Grécia, na cidade de Corinto, essa cidade era um lixo. Era um lixo. Lá tinha um templo da deusa Vênus, que era o equivalente a Afrodite, né? Era Afrodite dos gregos e era Vênus dos romanos. Era a mesma coisa. Amém, igreja? É que os romanos, eles não destruíam a cultura dos povos que eles conquistavam. Ele chegava ali e ele adaptava. Amém? Então eles chegaram lá e não destruíram o templo de Afrodite. Eles só botaram lá a deusa lá romana misturada e ficou o templo da deusa Vênus, que era a mesma coisa que Afrodite. Era uma deusa do amor, da prostituição, da sensualidade. Amém, igreja?
Nesse tempo, segundo os historiadores, tinha umas 2.000 prostitutas cultuais. Elas faziam prostituição ali, culto de prostituição, para aquela deusa lá. Então é um lugar totalmente pervertido. Quando alguém queria bagunça, ia para lá. Tinha bagunça garantida. Amém, igreja? Né? É igual hoje em dia, quando a pessoa lá nos Estados Unidos vai para Dallas para bagunça. Né? Aqui no Brasil, a pessoa vai, sei lá, para onde? Para o Rio de Janeiro. O Carnaval do Rio de Janeiro, lá é uma bagunça. Lá naquela época, o pessoal ia para Corinto, ali era uma bagunça, era um lixo. Era um lugar que não tinha nenhuma virtude, era uma bagunça total. Aí Paulo chegou lá, levando o quê? O Evangelho. Amém, igreja? Levando o quê? Jesus. E as pessoas começaram a se converter lá em Corinto. E a cidade começou a mudar. Amém, igreja? A sociedade de Corinto começou a mudar, graças ao Evangelho que Paulo pregou lá. Glória a Deus, igreja. Aquela cidade que era um lixo, se tornou uma cidade mais respeitável, graças à palavra de Deus, a palavra que Paulo pregava, o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja. Então o Evangelho muda ou não muda as pessoas? Muda. Amém? Glória a Deus, igreja. Então, você, abençoado, tem obrigação de falar de Jesus para as pessoas, para que o bandido deixe de ser bandido, para que a prostituta deixe de ser prostituta. Amém, igreja? Nós, no passado, fazemos coisas que nos envergonhamos. Hoje só serve para nos envergonhar. Amém, igreja? A lembrança dessas coisas, a gente nem quer lembrar mais disso. Glória a Deus, igreja. A gente quer olhar para frente. Amém? Porque Jesus jogou no mar do esquecimento. Glória a Deus. Ah, pastor, eu era um bêbado, eu era um ébrio, eu era um pinguço no passado, agora você é um homem de Deus. Amém? Ah, eu era isso, eu era aquilo, agora você é uma mulher de Deus. Glória a Deus, igreja. Então, passado, passou. Esquece. Glória a Deus, igreja. Deus, Ele mudou você. E para que as outras pessoas que agora estão nessa condição vergonhosa, para que elas mudem, é necessário que você, que conhece a palavra, fale para elas. Amém, igreja? Fale para elas de Jesus. Dizer para elas que Jesus as ama. Amém, igreja? Que elas são abençoadas, que elas são de Deus, sim, para que elas possam mudar também. Glória a Deus, igreja. Porque a palavra transforma vidas. Pode ter certeza, transformou a minha, transformou a sua e vai transformar a vida de quem precisa hoje em dia. Glória a Deus, igreja. Amém? Esse reino, ele já está estabelecido. Esse reino não vai ser estabelecido, já é uma realidade. Glória a Deus, igreja. Por que nossos irmãos estão aí, né, sendo destruídos? Por falta de conhecimento. Amém? Está escrito em Oséias 4:6, o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Amém? Conhecimento de quê? De que o reino já está estabelecido dentro de nós, que o reino de Deus não é lá no céu. Estão esperando o reino vir, quando Jesus voltar a trazer o reino dele. Não, o reino já está estabelecido. Glória a Deus, igreja. Jesus já reina em nós. Glória a Deus. Amém? Ele te dá autoridade e poder. Amém, igreja? Pastor, mas por que isso não se manifesta? Porque de glória em glória. A tua fé vai chegar num ponto de maturação. Glória a Deus, igreja. Vai amadurecer. Glória a Deus. E vai chegar um ponto que você vai ter uma fé inabalável. A tua fé já aumentou bastante desde o início. Já não está mais como era, já está melhor. Amém, igreja? Né? Às vezes demora um pouquinho mais por causa da nossa teimosia, por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa ansiedade. Amém? A gente se distrai com muitas coisas, mas se a gente estiver focado, olhando para o alvo, a gente só vai crescer na graça de glória em glória. Amém, igreja? Eu declaro você crescendo na graça de Deus. Então, esse reino não é mais de Satanás, não, igreja. Jesus destruiu ele na cruz. Glória a Deus, igreja. Não é mais do diabo, não. Essa terra agora pertence a um rei chamado Jesus Cristo. Ele reina no céu e na terra. Amém? Esse reino desse mundo, esse império que era império de trevas, agora é o reino do Filho do amor de Deus. Do Filho de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. É o reino de Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Apocalipse 11, 15.
O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Vamos dar uma salva de palmas para essa palavra? Amém? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará por quanto tempo? Para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém, igreja? Glória a Deus. Isso já está estabelecido, ele já reina. Glória a Deus, igreja. Pastor, quem são esses 24 anciões aí? A Bíblia não fala quem é, mas a gente conclui quem seja, né? São os 12 apóstolos e os 12 patriarcas. Amém? Israel não teve 12 tribos? Então, cada tribo teve um patriarca, né? Cada filho ali de Jacó é um patriarca. Judá, Rubem, Zebulon, Efraim, Manassés. Amém, igreja? Cada um daquele ali é um patriarca. Glória a Deus, igreja. São os 12 patriarcas, né? Aí, os outros 12 são os 12 apóstolos. Amém? Aí dá 12 mais 12, 24. Glória a Deus, igreja. Pastor, está escrito isso na Bíblia? Não, isso é uma conclusão que a gente chega. Glória a Deus, igreja. Né? Não está dizendo especificamente que é isso. Né? Não, são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Não está dizendo. A gente chega à conclusão pelo número de 24. Glória a Deus, igreja. Porque a Jerusalém celestial, está escrito aqui no livro de Apocalipse, que a Jerusalém celestial ela tem uma muralha em volta dela. Essa muralha tem 12 portas. As 12 portas são os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel. Amém, igreja? Judá, Rubem, né, Simeão, etc. Glória a Deus. E essa muralha ela tem 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos do Cordeiro. Glória a Deus, igreja. Então, 12 mais 12, os 12 apóstolos, os 12 patriarcas, 24. Glória a Deus. São esses 24 anciãos aqui. Amém? Pastor, você afirma isso com certeza? Não, isso é uma conclusão que a gente chega, porque a Bíblia não fala especificamente. Glória a Deus, igreja. Amém? E esse reino já está estabelecido, já se tornou de nosso Senhor. Então, hoje, nós não estamos esperando o reino. Nós aqui podemos usufruir do reino. Amém, igreja? Porque ele já está estabelecido. Jesus reina aqui na terra e no céu. Toda autoridade, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Amém? O Pai se agradou em dar para o Filho o reino. Glória a Deus, igreja. Amém? Então, agora ele reina. E Jesus se submete ao Pai para que tudo seja uma coisa só. Amém? Nós com Jesus, Jesus com Deus, tudo uma coisa só. Unidade total. Amém? Então, hoje, nós estamos nesse melhor dos tempos. Só que não é matéria, é espírito. Espírito e verdade. Nossos irmãos vão ficar a vida inteira esperando esse reino ser estabelecido, Jesus voltar a estabelecer o reino. Aí vão morrer, vai vir outra geração, a mesma coisa, desde pequenininho, vai ficar esperando Jesus voltar, vai ficar velho, com 80 anos esperando Jesus voltar. Aí vai morrer, vai vir os netos, os bisnetos, mesma coisa. Amém, igreja? Nós não vamos esperar Jesus voltar, nós já tomamos posse do reino, através da fé, através do conhecimento. O povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aí fica na mão dos homens. Aí os homens falam um monte de coisa. Leva a rosa ungida que você vai chupar a maldição da sua casa, né? Terezinha pediu para nós orarmos pela família, né, pela mãe. Terezinha, só para você levar aqui a rosa ungida. Tá, vai ficar do mesmo jeito. Não adianta a rosa ungida. Amém, igreja? Isso é uma mentira religiosa. Você levar sal, óleo, água, rosa. Hoje pela manhã veio um rapaz aqui e falou que o pastor deu uma água para ele levar para casa.
Não adianta. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? Você sabia que no início, quando começou a igreja protestante, quando Martinho Lutero protestou contra a igreja católica, sabia que a igreja católica dava essas coisas? Ela dava relíquia, vendia relíquia para as pessoas. Igual hoje as igrejas evangélicas vendem coisinha, naquela época a igreja católica vendia relíquia. A igreja católica ela vendia lasca de madeira, dizia que aquela lasca de madeira era da cruz de Jesus. Era lasca de madeira da cruz de Jesus. Relíquia santa, relíquia sagrada. Vendia isso para os nobres. Os nobres, quando iam morrer, ficavam preocupados para onde eles iam, né? Os que tinham muito dinheiro. A igreja católica vendia essas coisas para eles. Relíquia da cruz, né? E outras coisas aí. Bugigangas religiosas. Igual hoje fazem as igrejas evangélicas. Ah, isso aqui eu trouxe lá do Rio Jordão, essa água eu trouxe lá do Rio Jordão. Nada, foi ali no tanque, encheu. Amém, igreja? Né? Esse saquinho aqui, vermelho aqui, dentro desse plástico, isso aqui é o sangue do cordeiro. Aquilo é anelina. Amém, igreja? Glória a Deus. E a igreja católica fazia isso também. Ela vendia relíquias para os nobres, para os abastados, né? Era uma fortuna uma lasquinha de madeira daquela, porque afinal de contas era da cruz de Jesus. Ele foi lá no fundo do quintal dele, rachou a lenha e estava lá vendendo a lasca de madeira. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? Os padres faziam isso. Isso é história. Está escrito na história. Amém, igreja? Isso é histórico, está registrado. Glória a Deus, igreja. Então, nós, hoje, temos que ter paz no coração. Porque o reino está estabelecido. Esse reino é reino de paz. Nós vimos lá em Isaías, glória a Deus, igreja, né? Um menino conduzindo um leão, um lobo do lado de um cordeiro, uma criança metendo a mão na toca da serpente. Quer mais paz do que isso? Glória a Deus, igreja. Aí vem a religião e inventa coisa, diz que isso vai ser de fato de verdade, que você vai ficar andando, passeando com o leão para lá e para cá, igual um bichinho de estimação. Isso aí é fantasia. Isso que nós lemos lá em Isaías não é uma coisa literal que vai acontecer de verdade. Amém, igreja? Aquilo ali é simbólico, está simbolizando que o reino de Jesus seria um reino de paz. Amém? Então você tem que estar em paz. Glória a Deus, igreja. Pastor, mas e se o governo fizer uma política aí toda errada? Continue em paz. Pastor, se eu for mandado embora do meu emprego, continue em paz. Pastor, se acontecer certa coisa, acontecer isso, acontecer aquilo, continue confiando em Deus. Amém, igreja? Continue firme na sua fé, continue em paz. Glória a Deus, igreja. É certo que nós estamos num corpo de carne. O vaso não é de ferro, o vaso é de barro, eu sei. Glória a Deus, igreja. Mas procure ter paz com Deus, procure se apegar com Deus, para que as circunstâncias dessa vida não venham fazer pressão sobre você e você perca a sua paz. E você tenha um derrame, um infarto, um colapso nervoso. Não, abençoado, fique em paz. Glória a Deus, igreja. Deus está contigo. Deus está cuidando de tudo. Você acredita que Deus está cuidando de tudo? Hã? Então, quer dizer, você pede a Deus. Deus está ouvindo, igreja. Deus está ouvindo. Amém? Deus não dorme, Deus reina. Nós acabamos de ver aqui em Apocalipse que o reino se tornou do Senhor e do seu Cristo. Glória a Deus, igreja. Amém? Aqui nesse mundo, o reino do mundo, não está falando do céu não, porque o céu sempre foi dele lá, glória a Deus, igreja. Mas aqui você sabe, né? Havia o império de trevas, amém? Né? Desde o tempo lá de Adão, Satanás reinava aqui, né? Porque Satanás, abençoado, não é só o ser Satanás, o diabão lá não. É tudo que é mal, tudo que é contra Deus. Glória a Deus, igreja. Por exemplo, essa carne aqui, ela é adversária de Deus. Nós não vimos lá em Gálatas que ela é adversária de Deus? Adversária do Espírito. Amém? A carne luta contra o Espírito contra a carne, que são opostos entre si. Então é natureza opositora. É natureza condenadora. Amém, igreja? É natureza tentadora. Glória a Deus, igreja. Né? Como o diabo, como Satanás. Amém? Não é especificamente um ser, não, o diabão lá vermelho com tridente, não é nada disso não. É um mal de uma maneira geral, né?
Uma certa época se manifestou, glória a Deus, igreja. Mas Jesus destruiu ele, amém? Graças a Deus. Ele sabia que pouco tempo lhe restava, graças a Deus, igreja, né? Então, o que resta daquele império de trevas é essa carne aqui. Não tem como se livrar dela. Como é que vai se livrar dela? Se livrar da carne, você morre. Você precisa dela para respirar. Amém, igreja? Para fazer as coisas, glória a Deus. Só que você, estando com o espírito ativado, você envolvido com as coisas de Deus, você na fé, você não deixa a carne prevalecer com a maldade dela. Glória a Deus, igreja. Você, ao contrário, você domina, você se domina. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Glória a Deus, igreja. Você se domina e obriga essa carne a fazer a vontade de Deus e não a vontade dela. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém? E só é possível isso se você estiver envolvido com as coisas de Deus. Se você estiver se alimentando com a palavra. Glória a Deus, igreja. Né? Por isso o envolvimento é tão importante. Amém? Declaro você se envolvendo com Deus o máximo possível. Glória a Deus, igreja. Tem gente que ouve mais sertanejo do que louvor. Essa pessoa está se envolvendo com as coisas de Deus? O sertanejo, ele ativa o teu espírito? O forró ativa o teu espírito? O funk ativa o teu espírito? Vai ativar a tua carne. É ou não é verdade? Amém? Não mais que a letra dessas canções aí, misericórdia. Funk, então, é só bobagem. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora, você ouve um louvor, né? Só fala coisa de Deus. É ou não é verdade? Amém? Não vai ativar teu espírito? Não vai matar a tua carne? Ao contrário, se você ouvir uma música libidinosa, uma música sensualista, uma música que fala palavrão, etc., de baixo nível, não vai ativar a tua carne? Vai. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? Então, vamos nos envolver com coisas nobres, com coisas boas, com coisas espirituais, com coisas divinas. Amém, igreja? Glória a Deus. Se envolver com a palavra de Deus, se envolver com as coisas de Deus. Amém? Se você vê que na palavra Deus nunca dá mau conselho para ninguém, não existe isso, Deus dando mau conselho. Deus dá sempre bom conselho. Ele é o maravilhoso conselheiro. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para ele? Amém? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Fica com isso aí na sua mente. Glória a Deus, igreja. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Glória a Deus. Anote os endereços da sua igreja Novo Pacto. Na Lapa, Rua Williams Pierce, 734, em frente à estação de trem. Quarta-feira, às 9 horas da manhã. Quarta-feira, às 19 horas. Sexta-feira, às 9 horas da manhã. Sexta-feira, às 19 horas. E domingo, às 9 horas da manhã. E domingo, às 18 horas. Igreja Novo Pacto. Igreja Novo Pacto. Acesse o nosso site www.igrejanovopacto.com.br. É um prazer recebê-lo em nosso ministério. Você é um abençoado de Deus.